Então, eu já vou convidar o nosso palco aqui para tratar de todos esses pontos, o CEO da Valor Real, o Antônio Lage. Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso palco virtual, ao Summit Moradias Populares. Um prazer receber você aqui. Obrigado pela presença. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo. Eu não consigo ver aqui quem está no grupo, mas acredito que deve ter uma plateia interessante para a gente poder trocar um pouco de figurinhas sobre o mercado, principalmente após todos os esclarecimentos que o Alexandre já trouxe para a gente, né? Com certeza, Antônio. Agora eu vou deixar você e com o Henrique para a condução do bate-papo. Obrigado novamente pela presença e um bom painel a todos. Obrigado, Leonardo. Valeu, Léo. Antônio, muito prazer em entrevistá-lo. Eu já conversei com o Marcelo em outras oportunidades, inclusive na edição do ano passado, e pode ter certeza que tem algumas centenas de pessoas na audiência acompanhando o nosso painel. A gente vai trazer alguns insights, alguns exemplos de sucesso da Valor Real, mas antes de entrar nos cases, eu gostaria de pegar o gancho do último painel, que foi com o representante da Caixa, com o Alexandre, e saber como é que a Valor Real recebeu essa medida provisória que instituiu o Casa Verde e Amarela. Se vocês veem boas oportunidades a partir das proposições do governo federal para esse novo programa. Cara, sendo bem objetivo e direto e reto ao ponto, eu acho que para quem atua com a antiga faixa 2 e faixa 3, como é o nosso caso, não mudou grande coisa, né? Que é a grande maioria. Mas como programa de responsabilidade do governo, focado numa melhor distribuição dos recursos públicos e melhor utilização dos recursos públicos para atender esse que é uma das cruzes eternas do Brasil, né, o déficit habitacional, a gente vê com excelentes olhos, né, todas essas mudanças que estão sendo propostas, né, às vezes pode parecer que é só um pouco questão de nomenclatura, né, você deixa de falar de faixa 1, faixa 1,5, 2 e 3, e você passa a falar em grupos, né, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, mas tem uma razão maior por trás disso, e ela fica muito clara a hora que você estuda com mais detalhe e vê todos os posicionamentos, tudo aquilo que a Caixa tem apresentado para a população e principalmente para o empresariado da construção civil nas apresentações que fazem para a CEBIC, para o Sinduscons e daí por diante, né? Eu acho que essa destinação e priorização via incentivo para as regiões Norte e Nordeste, que historicamente não consomem a integralidade dos recursos disponíveis. Quem vive... O Brasil é um misto de múltiplas realidades, né? Quem vive região Sul e Sudeste, a gente, via de regra, quando chega nessa época, já está todo mundo desesperado para saber se vai ter recurso para contratar tudo aquilo que a gente quer contratar, né? E às vezes quem vive outras regiões do Brasil ainda... Aí tem toda aquela negociação e aquela... questão por trás de realocar orçamento e tudo mais, que sempre gera um calorzinho para o final do ano que nós, empresários da construção civil, já estamos acostumados, né? Então, eu acho que vai ter uma melhor organização agora dessa forma, e subsídio e as taxas estão realmente bastante adequadas, né? Então, eu acredito que assim que começar a vigorar efetivamente, a coisa for para o Go Live, estava com a expectativa que fosse ser agora para novembro, pela conversa do Alexandre, já deu para perceber que talvez seja mais para dezembro, talvez a virada de chave efetivamente, mas sem dúvida nenhuma tende para o país ser muito positivo. Para nós que somos empresários e que não atuamos principalmente com as faixas de menor renda, né, tende a ser uma continuação do jogo, né? Legal. Quais você enxerga como os principais desafios para o segmento econômico de mercado, que é esse que a Valor Real atua, que não teve aí tanta alteração com essa nova medida provisória, nesse momento e também em 2021, na sua opinião, o que pode ser um gargalo, um desafio para que esse segmento continue performando bem? Foi uma faixa de renda que surpreendeu
mais uma vez numa época de recessão, durante os meses mais graves de pandemia, mas certamente deve haver o que melhorar, né, Antônio? Olha, eu digo que nós estamos. O mercado imobiliário ele é feito de ciclos, né? Existem épocas áureas, né? E existem épocas de vacas magras, né? Eu acredito que se Deus quiser e tudo, e Ele sempre quer, né? Então somos nós que temos que fazer a nossa parte. Estamos próximos aí a ter uma nova grande onda de desenvolvimento e de crescimento do setor imobiliário como um todo. Na verdade, nós já estamos vivendo um pouco isso, né? Você vê a Lopes divulgando 450 milhões de vendas em imóveis aí em agosto, você vê todos os big players, as empresas listadas, como MRV, Tenda Direcional e daí por diante, reportando recordes de venda, aqui mesmo na empresa, que somos, né, uma empresa de pequeno porte, com atuação focada em região metropolitana de Curitiba, ou seja, o pequeno do pequeno do pequeno, né? Mas ainda assim, nós tivemos recorde de venda agora no mês de setembro, vendemos 70 apartamentos, então a coisa está realmente aquecida, né? E a perspectiva é que isso tende a continuar. O grande desafio, que foi o que você perguntou, e eu acho que esse é um risco do Brasil como um todo, mas que ele está talvez até mais intenso no quesito construção civil, os aumentos de preço, né? Que todos os empresários que nós estamos suportando e que tem gerado, inclusive, questionamentos em nível das organizações que representam o setor perante os órgãos competentes, né? Existe a carta que foi apresentada pela CEBIC, questionando aí o que nós temos percebido como talvez um pouco deixou de ser um pouco fair play, né, por parte de alguns fornecedores de insumos em estarem aproveitando desse momento para repassar preço e etc. E isso implica numa inflação, se eu não me engano, eu vi agora, deixa eu até pegar, não vou ter aqui agora o número, mas acabou de ser divulgado, saiu no valor de ontem, se eu não me engano, o índice de inflação lá da construção civil para setembro foi 1,69. Acho que acho que o anterior foi 1,28 e agora aumentou ainda mais, bateu 1,69, né? Nós estamos falando de um país que está com taxa de juros básica de 2 ao ano, nós estamos falando de uma inflação de 1,69 ao mês, não é desprezível, né? E alguns insumos chegaram a dobrar de preço, né? Quem precisou comprar cabo, quem precisou comprar fio, quem precisou de aço e etc., em algum, né, de curto prazo agora, enfrentou dificuldade para conseguir comprar no mercado. Então, acho que essa é uma tensão que o mercado como um todo e o governo tem que colocar o holofote sobre isso para verificar o quanto que isso é normal da competitividade, do ajuste do mercado e da sua autorregulação, e o quanto já isso começa a colocar em risco essa própria onda virtuosa que a gente espera que venha para o futuro, né? Principalmente para quem trabalha com habitação popular, que eu acho que é a grande maioria dos que operam perante Caixa Econômica, onde a gente desliga o imóvel na planta, né? E uma vez que você desligou o imóvel na planta, o teu preço de venda está travado. Se o teu top line está travado e o teu custo começar a aumentar, vai começar a ter gente com dificuldade de conseguir arrumar, de honrar com seus compromissos, né? Perfeito. Em linha com essa preocupação, o seu depoimento só vem para reforçar uma percepção que a gente vem tendo aí nos últimos 2, 3 meses, principalmente, das incorporadoras, das construtoras, e uma coincidência, o editorial da Smarts, que vai ser publicado hoje no nosso site, traz exatamente como o mercado imobiliário, residencial principalmente, reagiu bem à pandemia, mas que essa questão do aumento do custo da construção pode ser um freio importante para essa recuperação. Então, aproveito a deixa para convidar a nossa audiência, e o Antônio, seria um grande prazer se você, inclusive, mais tarde lesse esse editorial e ver se está de acordo com a percepção realmente
do mercado, e só para complementar a questão do reajuste em setembro, a categoria de materiais e equipamentos subiu acima dos 3%. Para um país cuja inflação é prevista, né, ter uma meta de 4%, realmente ali, né? é uma alta muito relevante. É bem exatamente. relevante. E assim, itens pontuais, né? Em itens pontuais, nós estamos falando assim, nós tivemos casos de 100%, nós não estamos falando de 3, 4, nós estamos falando de, às vezes, você não conseguir comprar no mercado. Nós tivemos casos de fornecedores cancelando pedidos que estavam colocados, dizendo, eu não vou conseguir entregar por aquele preço que estava negociado, e o preço novo é X, e você tem que pagar upfront. Quer dizer, lógico que, né, nós vivemos num capitalismo onde, né, existe uma autorregulação e um autoequilíbrio, mas a hora que você chega numa situação como essa, a coisa já começa a precisar ser olhada com outros olhos, né? Exatamente. Acho que ninguém está falando em controle de preço, né, Antônio? A questão é haver uma fiscalização e até certo ponto uma influência do poder público sobre essas indústrias para que o mercado interno não seja prejudicado justamente no momento de recuperação, né? Eu acho que é por aí a preocupação, certo? A carta da CEBIC, ela aponta casos de indústrias, por exemplo, que declararam publicamente que estavam com 45% de capacidade ociosa e aí repassando aumento no preço. Quer dizer, aí já é um pouco de aproveitar o momento, né? Quer dizer, se você está com a tua capacidade instalada ociosa, por que você não está continuando a sua produção e disponibilizando mais produtos no mercado e sim aproveitando o aumento da demanda para tentar repassar preço, né? Então, eu acho que esse tipo de movimento é que precisa ser um pouco olhado com mais carinho, né? Perfeito. O Daniel Gasparetti, que participou já no painel anterior, ele te pergunta como é que está a performance nesse ano e como é que você está sentindo o aumento da competição nas praças onde a Valor Real atua. Cara, sendo bem, assim, a performance nossa tá ótima, nós estamos particularmente falando de Valor Real, né? Nós estamos encerrando um grande ciclo da empresa, onde nós tivemos praticamente 12 canteiros operando em paralelo, né? Foi o nosso maior crescimento. De 2018 para 2019, a empresa dobrou de tamanho, literalmente, foi até um pouco maior o nosso crescimento. Nós saímos de um faturamento de 38 milhões para um faturamento de 80, então aumentou significativamente a representatividade da empresa, e a gente está procurando agora manter isso ao longo desse ano, e o nosso eterno desafio é o ciclo de produção de um empreendimento imobiliário, né? Uma vez que você depende de intercorrências aí, de interfaces com praticamente todos os órgãos de todas as esferas possíveis e imagináveis do nível federal, estadual e municipal, né? Então, você viabilizar uma incorporação imobiliária é um trabalho que demanda muito tempo, esforço e programação, né? Nós já vínhamos fazendo isso, então a gente tem praticamente uma meia dúzia de empreendimentos aí em fase de tramitação perante a Caixa, justamente para, agora que estamos encerrando um ciclo e concluindo entregas, né? Nós já entregamos 3 ou 4, acredito que 4 empreendimentos esse ano, ainda vamos entregar mais 1 ou 2, dependendo de se os insumos voltarem a aparecer no mercado, né? Mais um com certeza, que é um empreendimento grande nosso aqui na região, em São José dos Pinhais. Então, sim, né? Para nós tá tendo uma performance muito adequada. Em termos de aumento de competição, eu acho que a competição ela é extremamente positiva. Ela é positiva para todo mundo. Ela torna o mercado mais aquecido, ela traz mais oferta para os clientes. Cada empresa, apesar de trabalharmos, não tem tanta variação assim de produto, né? Você tem da definição do produto e do que você entrega como um pacote de valor agregado para o cliente. Mas quando você está falando de um apartamento que vai custar aí até 190 mil, vamos dizer assim, que é o teto para
para, né, a antiga faixa, né, para a região metropolitana, por exemplo, seria 190 mil, você está falando que você vai conseguir entregar um apartamento entre 42 e 50 metros quadrados de área construída. O que vai variar é a tua concepção, é a localização, é a qualidade do produto final que você entrega para o teu cliente, o atendimento às normas técnicas e às normas de desempenho, né? O que para nós é uma cautela que nós temos muito grande em procurar não apenas atender o mínimo, mas naquilo que é possível superar, né? Entregar um produto realmente um pouco diferenciado. Então, o que nós estamos vendo é bastante apetite por parte dos empresários em voltar a lançar. Tem muita, né? Tem muito pedido, quantidade de projetos tramitando perante as secretarias de urbanismo das diversas municipalidades, tá batendo recorde, os próprios municípios estão tendo que se adaptar novamente a essa demanda, né? Porque nós viemos de uma época de baixa demanda e, portanto, menor volume de trabalho, né? Então, todo mundo tem que fazer a sua parte agora para que todo esse círculo virtuoso não fique só no papel, né? Perfeito. Eu queria falar, Antônio, sobre um destaque da Valor Real em um dos seus empreendimentos, que foi obter o selo ouro do certificado GBC. Eu acho que é um tema bastante relevante para o segmento econômico, muitas vezes não debatido, e creio que esse é um case realmente importante da gente compartilhar com a audiência que está nos acompanhando. Eu queria que você comentasse a importância dessa certificação e quais foram as práticas adotadas pela Valor Real no Pinhais Park, se não me engano foi esse empreendimento, para obter esse selo ouro do certificado GBC. Na verdade, assim, isso foi até uma surpresa nossa, assim, porque nós não imaginávamos que um empreendimento nosso seria o primeiro no Brasil a obter essa certificação, e quando nós estávamos atrás da certificação, que ela começa na fase de projeto e de concepção do produto, né? Então ela não começou agora, quando a gente entregou o empreendimento, mas ela começou 3 anos atrás, quando nós iniciamos todo o processo de adaptação necessária para você poder atender os parâmetros da norma, né? Então, você vai desde o nível de simplesmente certificado até vários níveis, né? Você tem um nível, se eu não me engano, tem o bronze, tem o prata, tem o ouro e tem um acima ainda do ouro. E nós miramos no prata e conseguimos o ouro no final das contas, né? E apesar disso, né, segundo o que diz o GBC, que é a entidade que faz essa auditoria, que é o equivalente ao LEED, né? É mais comum, as pessoas costumam falar muito em LEED, porque é uma prática para o mercado comercial, né? Dos empreendimentos comerciais é muito comum, principalmente, né? Grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, você falar num prédio LEED, AAA, triple, não sei o que, isso já vira preço, né? Na verdade, para o produto. No caso principalmente no segmento popular e de habitação residencial, você não tem tanto isso não é né, não é costumeiro ainda no mercado, né? Mas para nós foi meio que uma consequência natural de tudo aquilo que a gente já via fazendo, porque trabalhar o quesito sustentabilidade, isso é um valor que consta do nosso planejamento estratégico desde sempre. Então, a postura que nós adotamos perante a construção civil, que é um segmento que tem um altíssimo potencial de causar dano ao meio ambiente se não for tratado de forma adequada, sempre foi algo que para nós é relevante, né? Então, como já estava meio que no nosso DNA cultural, ir atrás da certificação quando um parceiro de negócios que cuida de uma série de licenças nos apresentou essa possibilidade, primeiro foi uma surpresa de dizer assim, poxa, nós nem sabíamos que a gente poderia, né? Mas estão aptos a receber a certificação. Não, e o depois foi não só percorrer toda a Via Crucis e ainda conseguir uma certificação superior àquela onde a gente tinha mirado.
Então foi muito positivo isso. Isso gera muita repercussão de mídia, muito. Só que a nossa preocupação é que isso não seja isso não é um marketing, sabe? Certo? Isso não é um merchandising. Isso é um valor, né? É diferente. É uma forma como a gente aborda e que a gente entende que a sustentabilidade, sem empresas sustentáveis, independentemente do segmento que cada um atue, a gente não consegue ter um mundo melhor, né? Que eu acho que no final das contas é a meta de todo ser humano, independentemente. Então isso extrapole muito, única e exclusivamente só a questão econômica, né? Legal. Ainda sobre esse reconhecimento que eu mencionei na pergunta anterior, e considerando que uma certificação, como você disse, a Valor Real, a primeira do país a obter esse tipo de certificação nos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, habitação popular, eu gostaria de saber quais diferenciais a incorporadora implementa nos seus projetos, pensando na sustentabilidade, né? Você mesmo colocou que isso não foi um fim, na verdade foi uma surpresa. Então, naturalmente, vocês implementam essas questões dos projetos, não é uma questão de marketing, como você colocou há pouco. Então, eu queria saber quais são esses diferenciais, até como um case de sucesso para inspirar incorporadores que estão nos assistindo. E também queria saber se isso de alguma forma gera mais custos para a incorporadora na obra, essa questão da sustentabilidade. Assim, para fins de certificação, né, é como qualquer processo de auditoria, né, não é a única que a gente se sujeita atuando principalmente no mercado que não deixa de ser regulado como para quem opera perante a Caixa Econômica Federal e principalmente com recursos do FGTS, nós somos obrigados a ter uma série de certificações, não é exclusivamente essa, né? Você tem que atender às exigências do PPPQH, tem muita empresa que já hoje em dia não só PPPQH, mas como já faz o ISO, né? No caso, nós já temos a certificação do ISO já há vários anos, e então para nós foi uma decorrência, né? Tem coisas que são obrigações legais, que a grande maioria dos próprios municípios hoje em dia já exigem, que é você ter um programa de geração e de destinação de resíduos de forma adequada, ou seja, o descarte de todo o resíduo da construção civil ser feito de forma correta, de forma lícita, de forma ética, com a destinação correta, com a efetiva comprovação do o que você gerou de resíduo e para onde você destinou e como que você comprova que o teu ambiente, portanto, atendeu todos os pressupostos de legislação. Mas isso você pode falar assim, isso é cumprir checklist, né? Porque muitas vezes você é obrigado já a ter que fazer isso, independentemente de você ter a sustentabilidade como um valor. Mas quando você olha a norma, são mais de 70 itens que são avaliados. Então, a nossa preocupação ela vai desde da concepção do posicionamento dos blocos, uma vez que um terreno é uma cartolina, né? Uma tela em branco. Você pode desenhar o teu empreendimento como você bem entender. E muitas vezes a forma que a ocupação do terreno permite, a máxima forma que a ocupação do terreno permitiria, não é aquela que atende os melhores índices de qualidade e de eficiência, vamos dizer assim, como, por exemplo, olha, você ter uma insolação adequada, você ter um tratamento diferenciado para a tua parte acústica, para a tua parte térmica dos seus empreendimentos, aspectos relacionados à ventilação, ou aspectos relacionados a áreas verdes e a você criar um ambiente, vamos dizer assim, mais harmônico, né, para as pessoas, porque não é porque a habitação popular que você vai entregar qualquer coisa para o cliente, né? Na verdade, é dessa forma que nós procuramos nos posicionar. O preço ele é popular, até porque ele quase que é tabelado pela Caixa, entre aspas, porque na hora que você tem um teto máximo que a Caixa aceita financiar, né? Isso já vira uma baliza de mercado natural, né? Ainda que não exista uma obrigatoriedade de cumprimento. Mas o nosso posicionamento não é porque é popular que tem que ser porcaria, né? Na verdade, a gente procura entregar
E aí, todo esse contexto influencia na certificação. Então, você ter uma gestão adequada dos recursos hídricos, você ter um empreendimento que seja eficiente do ponto de vista do uso da água, do ponto de vista do uso da energia elétrica, do ponto de vista do posicionamento dos blocos. Então, assim, se a gente fosse ficar falando tudo que é requisito que a gente considera, aí, né, precisaria chamar até quem é mais competente do que eu para poder explicar. Mas é uma quantidade bem grande de índices, mas que é uma pontuação, né? Você vai vendo tudo que você atende, não atende ou que atende parcialmente, e no final das contas isso te dá um score. Né? Para nós foi uma grata surpresa verificar que o nosso score foi até acima de mercado, né? E acima do que nós mesmos imaginávamos, né, obter. Perfeito. Tem pelo menos mais 2 perguntas da audiência, mas antes, a segunda parte da minha pergunta, a questão de gerar mais custo para a incorporadora quando se pensa ou quando se cumpre todas essas normas de sustentabilidade, quando se tem isso como uma bandeira, não sei se é o seu termo adequado, mas do empreendimento, isso acaba encarecendo um pouco o custo da obra, Antônio, ou não? Olha, tudo depende de... Por exemplo, o caso do Pinhais Park, né, que foi um empreendimento em que nós optamos pela tecnologia do wood frame, inclusive, né, quem foi o nosso fornecedor foi a Tec Verde, que vai... Tem uma pergunta nesse sentido até, na sequência que vai palestrar aqui, né? Então, tem prós e tem contras, etc. Tem a escala industrial, e você vai reduzir o seu tempo de obra. Você reduzir o seu tempo de obra, deveria reduzir também os teus custos, né? Porque o teu custo com canteiro, quantidade de tempo que você vai manter o canteiro em funcionamento, uma vez que nós estamos falando hora homem, né? Se você executa uma obra em 12 meses ou em 36 meses, a quantidade de recursos que você teve que disponibilizar ali para aquela situação é completamente diferente, né? Mas respondendo de forma objetiva, não é material o incremento de custo que nós percebemos, mas talvez porque apesar do Pinhais Park ser o primeiro que nós buscamos a certificação e que agora vai ser uma regra dentro dos nossos empreendimentos, mas que não mudou tanta coisa da forma como nós já fazíamos. Aí, né, aí é uma equação em que precisa entrar muito na particularidade e dentro da cozinha, né, de cada empresário do setor, para que pudesse ser feito uma avaliação nessa, né, de custo e se representaria um incremento muito representativo do custo. No nosso caso, não foi material o aumento que nós tivemos. E eu estou vendo que tem uma pergunta aqui que fala sobre benefício de venda. Exato, do Vinícius Clemos, o Léo vai até colocar aqui na tela para todo mundo ver como é que foi a aceitação dos clientes no Pinhais Park, né? O empreendimento tem uma estrutura que foge da tradicional, ele coloca aqui. Na verdade, assim, a bem da verdade, o Vinícius, inclusive, é nosso engenheiro, né? Não sabia nem que ele estava acompanhando aqui agora, ele mandou para eu fazer uma pegadinha ali para ver se eu derrubo o chefe da cadeira, né? Mas não, é que assim, quando você fala a verdade, não tem, né, muita... A verdade é a seguinte, se eu falar para você que, nossa senhora, se eu quiser adular a pílula e falar, não, mas foi uma... Não, eu diria assim que tanto o uso da tecnologia alternativa não foi nenhum incentivador de uma maior demanda, como não foi um detrator também. Então, portanto, o uso de uma tecnologia que não é o nosso padrão construtivo pela nossa herança portuguesa, né? Acabou sendo quase que neutro, não prejudicou, mas também não incentivou. Como também, não vou dizer que nós não tivemos casos, porque sim, nós temos casos em pesquisa de satisfação preenchidas pelos clientes, aonde a performance de sustentabilidade do empreendimento foi um quesito levado em consideração na hora da opção, né, por comprar o nosso empreendimento, mas a real é que o público, principalmente o público popular, né, Minha Casa Minha Vida, que compra ali
o produto ali até os seus 200 e poucos mil reais, e na grande maioria das vezes abaixo disso, né? No caso do Pinhais Park, foi bem abaixo disso, o valor de venda, ele tem uma sensibilidade muito grande ao que ele pode pagar, né? Não é tão... lógico que existe... na opção, havendo a opção de eleger, lógico que aí entra como um critério de diferenciação. Mas os principais critérios, a nosso ver, continuam sendo o quanto a pessoa pode pagar e a localização, né? E aí, no caso do Pinhais Park, ainda tinha isso, porque a localização também foi um diferencial para a certificação, porque tem toda uma área gigantesca de preservação ambiental, tem uma pista de Cooper, bom, tem um monte de coisa lá que foi feito ali, e quem conhecia aquela região antes do empreendimento instalado e passa por lá hoje, pode perceber que, assim, quase que mudou da água para o vinho, né? Porque era quase que um lixão ali onde o empreendimento estava instalado e ficou uma região adequada, né? Vamos dizer assim. Né? Bacana. A Ana Lima, ela é uma pergunta um pouco longa e mais técnica. Eu vou repassar para você aqui. Baseada nas certificações ISO 9001, 2015 e PBQPH, a alta direção é muito cobrada em relação ao envolvimento com o setor da qualidade. Aí a pergunta, quais são as estratégias de gestão da alta direção que demonstram esse envolvimento e que refletem no cliente final, Antônio? Bom, eu não consigo dizer se reflete ou não reflete no cliente final, porque aí já seria uma presunção, né? Mas o que nós percebemos é que você ser uma empresa com governança, então, portanto, a governança que entra lá naquelas 3 letrinhas do ESG, né, que tem a sustentabilidade também como uma das outras bandeiras ali, e o G responde pela governança, né, ela vai muito além de cumprimento de normas, né, de você simplesmente cumprir com as exigências do PBPQH ou cumprir com as exigências para poder passar por uma auditoria de ISO. Porque existe aquela célebre frase, né, que é um pouco jabuticaba brasileira, que é o tal do fazer para inglês ver, né, que vem da época lá das capitanias hereditárias e tudo mais, quando as coisas eram feitas única e exclusivamente para que os auditores verificassem e certificassem, mas que isso não estava traduzido efetivamente na cultura, né? No nosso caso, o trabalho forte que nós temos feito é para tirar tudo isso que deveria ser e estar na prática, mas que muitas vezes só está no papel, para uma conduta real pautada no teu dia a dia. Porque esses princípios são princípios que você tem que viver no teu dia a dia. Porque não adianta você ser sustentável só no dia que o auditor veio aqui, te certificou e checou meia dúzia de itens. Isso tem que ser um valor, né? E é por isso que, hoje em dia, a Valor Real tem 10 anos de mercado, então é uma empresa jovem, mas já passou por uma série de mudanças, né? E a maior mudança que aconteceu agora, do ano de 2019 para o ano de 2020, quando nós fizemos todo esse trabalho de renovação da nossa identidade visual, da nossa marca, deixamos de utilizar a marca VR Construções e passamos a utilizar a VR Empreendimentos Imobiliários. O site foi todo revolto, mas a essência por trás dessa transformação foi um repaginamento por completo dos nossos statements de missão, visão e valores da empresa. Né? Então, pegando tudo aquilo que já existia e colocando para um próximo nível de aderência, justamente porque nós vemos que as empresas que vão se destacar no mercado, e isso já acontece numa série de segmentos da economia e não tem por que com a construção civil ser diferente, apesar de que em termos de evolução tecnológica a construção civil ainda é talvez uma das indústrias mais deficitárias, né, mais defasadas,
em que ESG vai passar a ser, não vai ser o nice to have, sabe? Não vai ser assim, legal. Vai ser assim, se você não for, você está fora do mercado. Se você não for sustentável, se você não tiver boas práticas de governança, e se você não tiver toda a sua parte da responsabilidade social como uma roupagem final, né? Dando a tua identidade e a tua proposta para o mercado e para a sociedade de quem você quer ser e de quem você essas empresas vão simplesmente ficar fora do mercado, porque o próprio mercado vai fazer essa seleção. Eu tinha até colocado aqui uma pergunta sobre a ESG, só antes de repassá-la para você, Antônio. Tem uma pergunta do Luciano Minas. Luciano, a gente vai ter uma palestra sobre construção industrializada, e aí eu prometo que a gente repassa a sua pergunta no painel da Tec Verde. E tem também uma colocação do Nísio José Soares sobre os cartórios. E, Nísio, eu prometo que faço num próximo painel com incorporadores por causa do tempo. Eu realmente gostaria de perguntar para o Antônio. E aí, Antônio, já deixo também para você colocar sua mensagem final depois da resposta. Em relação a esse termo, né, ESG, que tem sido uma tendência muito forte ao se estruturar um negócio, eu acho que ficou muito claro a questão da sustentabilidade, né, a questão ambiental, com o certificado GBC, com tudo que você nos informou aqui, mas também queria que você compartilhasse um pouco sobre o que vocês têm feito na Valor Real nas questões sociais e de governança, que são as outras duas letras desse termo. E aí também já pode deixar a sua mensagem de encerramento também. Tá bom. Mas só antes, eu queria só pegar esse ganchinho falando assim, em relação a cartório, eu rezo todos os dias para o dia em que nós vamos conseguir tornar o blockchain uma realidade nesse país e poder evoluir também nessa outra faceta da nossa herança portuguesa, porque isso não é nenhuma crítica aos tabelionatos, às pessoas que operam, mas o sistema, ele já não funciona mais para o mundo em constante transformação, com todas as exigências de velocidade. E quem já teve problema com cartório, nós já fomos vítima de um estelionato com tudo reconhecido, certificado, terreno passado por nosso nome, e depois nós fomos descobrir que a gente tinha comprado o terreno do estelionatário. Então, sabe, a gente precisa evoluir isso enquanto sociedade, enquanto país, né? Mas, voltando à história da governança, nós tivemos, assim, 2020 tem sido o ano em que a Valor Real tem feito o maior investimento de sua história em estruturar, principalmente as suas áreas internas e de atendimento ao cliente, com ferramentas tecnológicas de ponta. Então, isso vai desde agora nós já estamos com o Go Live de um novo ERP, justamente para poder permitir que a empresa passe a ser auditada efetivamente por empresas de auditoria. Hoje em dia nós só fazemos execução de procedimentos pré-acordados, a nossa meta é passar a sujeitar a Valor Real, apesar de ser uma empresa de capital fechado, uma empresa pequena e etc., a todo o escrutínio e ao rigor de uma auditoria independente de balanço, né? Então, mas até o nosso relacionamento com o cliente, onde antigamente ele era praticamente todo feito no papel, hoje em dia ele é todo digital, o atendimento ele é todo digital. Então, nós estamos procurando fazer uma verdadeira transformação digital da empresa, porque é também uma outra tendência, né? As empresas que não se digitalizarem, elas vão perder competitividade. Então, para nós, é uma questão só de ver o que está acontecendo no mundo e perceber que quem não fizer esse investimento vai ter dificuldade lá na frente, né? Então, nós estamos nos preparando para suportar o mesmo nível de exigência de governança que uma empresa de capital aberto, como, por exemplo, a MRV ou a Tenda, tem que atender, né? Apesar de, né, se você falar dessas empresas por uma Valor Real, nós estamos falando do elefante e da formiga, né? Mas
guardadas as devidas proporções. E a menina dos olhos é a parte da responsabilidade social, porque aí isso não tem a ver só com valores empresariais, né? Eu acho que isso tem a ver com valores pessoais também, né? E a Valor Real é uma empresa que segue valores cristãos, né? Com respeito a toda e qualquer corrente ideológica e religiosa, né? Mas nós deixamos claro quem nós somos e aquilo que nós queremos seguir e aquilo que nós queremos ser. E isso nos leva à necessidade de transformar a responsabilidade social em algo concreto, sabe? Tinha uma época em que a gente se contentava em colocar no site um selinho lá, que até hoje ainda tem lá, né? Se você olhar lá, fazemos uma doação para o Hospital Pequeno Príncipe. Você doa lá, sei lá, 5 mil reais no ano, e aí você coloca no seu site, faz toda uma propaganda em torno daquilo, sabe? Não é isso que nós estamos querendo fazer. O que nós começamos a fazer agora e que está sendo a menina dos olhos aí e que está gerando um engajamento assim fantástico, principalmente por parte das nossas equipes internas aqui, os colaboradores. Nós começamos um programa para meio que emular aquilo que o Teto Brasil já faz, né? Mas numa escala pequena, né? Uma escala interna nossa, onde nós estamos pegando moradias em regiões de fragilidade social, né? Falando português bem claro, em favela, que não tem nada ali de infraestrutura e que nós estamos passando por crise hídrica, não sei o quê. Na minha casa está faltando água. Você imagina na casa da pessoa que mora lá e que não tem nem caixa d'água na casa dele, né? E nós estamos pegando e estamos fazendo um retrofit, vamos dizer assim, ou construindo casas, né? Como trabalho voluntário, contando com a participação voluntária dos nossos colaboradores, né? O funding para isso é a empresa que está bancando, né? Legal. Mas o bonito é você ver a pessoa que já passa o dia inteiro durante a semana tendo que trabalhar com isso, e a vida de quem trabalha com construção civil, principalmente em canteiro de obra, está longe de ser fácil. Uma vida que demanda muito esforço físico, é uma atividade que você faz sujeita a todas as intempéries do tempo e tudo mais, e a pessoa se dispõe a ir lá no final de semana a ajudar quem está precisando talvez um pouco mais do que ele, porque ele pelo menos tem um emprego, né? E consegue pagar suas contas. Então, para nós isso está assim, o retorno que nós estamos tendo ao estar nos dispondo a investir nessas iniciativas é absolutamente desproporcional ao quanto a gente gasta efetivamente de dinheiro, né? Você investe um pouquinho e você recebe um caminhão de retorno em termos de todos aqueles requisitos que eu diria que você olha para o espelho e fala assim, pô, alguma coisa de bom eu estou fazendo para melhorar o mundo, né? Além daquilo que é cumprir com a minha obrigação, porque entregar um produto de qualidade superior, adequado para o cliente, eu acho que isso é obrigação. Ninguém faz nada além da sua obrigação a cumprir com essas responsabilidades. A gente tem que conseguir ir além disso. E é o que nós estamos tentando fazer. Parabéns pela iniciativa. Eu não sabia, viu, Antônio, mas fico feliz dessa iniciativa e parabenizo a empresa. Eu vou te mandar a nossa apresentação, porque não vai dar tempo de falar agora, mas ali na nossa apresentação sobre isso tem o case da menina que motivou a gente, que deu esse estalo para a gente e que motivou a gente a começar a fazer tudo isso. E eu vou gastar 20 segundos para contar, que é uma pessoa que mora na favela, 15 anos de idade, que a mãe estava guardando dinheiro para poder dar um presente ou fazer uma pequena festa de comemoração, e que essa menina, que eu chamo de menina só porque eu acho que ela é maior do que eu, ela vira para a mãe e fala assim, eu não quero festa e eu não quero presente, eu quero pegar o dinheiro que está sendo guardado e quero comprar cesta básica para a gente distribuir lá onde a gente mora, porque tem muita gente que está passando fome ali.
A hora que você vê isso acontecendo na tua frente, isso aconteceu na minha frente, você olha para o espelho e você fala assim, eu acho que eu posso fazer um pouco mais do que o que eu já estou fazendo. Forte, realmente. Pode mandar a apresentação sim, Antônio. Inclusive o ESG é um tema que a gente tem interesse em produzir conteúdo e é um case que encaixa perfeitamente. Mas novamente reforço meus parabéns pela iniciativa. E, Léo, eu sei que você vai retomar aí, a gente até atrasou um pouquinho, mas foi muito bacana ouvir também esse relato. Com certeza, com certeza. Eu também voltei para me despedir, para agradecer e para parabenizar novamente o Antônio. Realmente o trabalho que eles têm feito é sensacional. O pessoal também parabenizando aqui não somente, né, em performance comercial, Antônio, mas também em relação à questão social, de governança. O pessoal está elogiando bastante aqui. Novamente, parabéns e obrigado por compartilhar um pouco disso com a gente, com a nossa audiência. Obrigado pela presença. Para nós é um prazer, cara. Estamos sempre à disposição aí. É uma honra ter sido convidado para participar desse evento. Prazer é nosso. Obrigado, Obrigado, Antônio. senhores. Obrigado a todos que disponibilizaram o seu tempo.